Como eu contei para vocês, o módulo de trabalho acadêmico com o Zotero vai estar dividido em duas partes. A primeira parte que a gente vai ver hoje, vamos ver os 8 passos da pesquisa, um pouco mais sobre o passo sintetizar e produzir, que é onde o editor de texto entra, porquê e como a gente normaliza, como que insere citações, tabelas e ilustrações. E daí, amanhã, a gente vai ver a parte 2, que é mais a estrutura do trabalho mais detalhada. E então a gente vai ver como preencher e gerar os elementos pré-textuais, que são as listas de figuras e tabelas e sumário. Depois a gente vê como formatar os elementos textuais e os pós-textuais. Tanto daí, lembrando que as referências a gente vai usar junto com o Zotero, né? Tanto as citações quanto as referências, o nosso foco é usar o gerenciador para poder facilitar esse trabalho. Então, a parte 1, os 8 passos da pesquisa, quem já está acostumado com os módulos do Super 8 já deve estar careca de saber, deve estar sabendo mais do que eu até sobre os 8 passos da pesquisa. Que nós começamos com reconhecer, onde a gente identifica qual é o assunto da pesquisa, daí depois a gente define qual que é a base de dados que a gente vai buscar, de acordo com o que a gente, o assunto que a gente está pesquisando, daí faz a busca, recupera um monte de coisa, depois tem que jogar isso para algum lugar, que daí é onde começa o gerenciador de referências. E depois nós vamos sintetizar e produzir, que nada mais é do que aquilo que tu leu e percebeu e anotou que era importante, tu começou a realmente desenvolver o teu trabalho, e que é onde entra o editor de texto. Né? Então, tipo, aqui tu colocou os teus comentários em cada referência e aqui tu começou a organizar aí essa informação de forma textual para poder apresentar para outras pessoas. Daí depois nós temos o comunicar, né, que nada mais é do que quando aquilo que tu produziu é repassado para a comunidade, alimentando, né, o ciclo da informação. E um dos exemplos que nós temos bem fortes de que todo o trabalho final que tu tem, tese, dissertação, TCC, tudo isso vai ser disponibilizado no Lume, que é uma forma de tu comunicar o teu trabalho. Então, é um dos momentos que o que tu fez de formatação vai estar para todo mundo ver, então é interessante deixar a coisa mais bonitinha. E depois vem o ser lido e avaliado, que é geralmente quando tu é um produtor científico mais avançado, né, que já produziu mais coisas, tu tem a preocupação de ter uma visibilidade da tua produção para que recupere, para facilitar a recuperação, mas isso também é uma coisa que a facilitar a recuperação também é uma coisa, um cuidado que a gente tem que ter, mesmo que não seja um grande pesquisador. E depois nós temos o passo avaliar, que esse permeia todos os outros, porque a cada passo que tu dá, tu vai e revisa se tu tá fazendo a coisa, tá de acordo com o que tu tá pensando, se tá funcionando, se não tem algum ajuste para fazer. Então, o avaliar permeia todo o processo de pesquisa. E daí a grande pergunta, né? Por que eu vou... peraí, deixa eu ver meu guia aqui para ver se eu não estou esquecendo de falar nada para vocês. Não. Por que eu normalizo, né? Tanto para dar credibilidade no trabalho, porque um trabalho mais arrumadinho geralmente dá uma credibilidade maior da qualidade daquele trabalho, mesmo que não tenha, mas pelo menos a primeira impressão, cada história da primeira impressão é que fica mais ou menos essa a ideia. E, né, vai estar visível no Lume. E ele vai... quando tu facilita também a consulta do teu leitor, porque tudo que for capítulo, ou a seção primária, que a gente chama, que for aquele que é numerado com 1, vai ser tudo letra maiúscula. E daí o meu leitor vai ver, tá letra maiúscula negrito, esse é o primeiro capítulo. Não, esse capítulo não me interessa, vou para o próximo. Então, isso ajuda a facilita, né, a consulta do leitor. Isso, inclusive,
mas ao identificar as fontes que tu utilizou na elaboração do trabalho. Não só facilita a consulta, mas também ajuda a alimentar esse processo desse ciclo da informação, que assim como vocês, quando fizeram o trabalho de vocês, deram uma olhada nas referências dos documentos que vocês identificaram como importantes, o próximo leitor, o próximo pesquisador ou usuário também vai fazer isso com o trabalho de vocês, que vai se transformar numa fonte de informação também. E daí depois nós temos uma dúvida, né? Como que se faz essa normalização? Diversas orientações para a padronização de trabalhos existem, tá? Isso varia de acordo com a área do conhecimento. Geralmente a área da saúde usa bastante Vancouver, a psicologia, a economia parece usam a APA. Dependendo do periódico para o qual tu vai submeter um artigo, vai usar uma norma diferente. Pode ser que ele use Vancouver, mas é um Vancouver que é sobrescrito, e o outro é entre parênteses, e o outro é entre colchetes. E daí vamos ver se eu sei desenhar. Então, tudo isso pode ser a mesma Vancouver de artigos diferentes. E também pode ser de acordo com a área geográfica, né? Que no caso que é o que a gente vai falar hoje, que é sobre a ABNT. Mas como que vocês vão saber sempre qual que é a norma que vocês vão usar? É verificando as orientações do curso e então vocês devem consultar a biblioteca da sua unidade. E sempre existe também aquela norma do orientador, né? Então, pode ser que a gente diga alguma coisa para vocês, pode ser que a biblioteca instrua vocês de alguma forma, e o orientador tenha uma outra norma. Então, essa é a que ganha sempre. Sobre as normas da ABNT. Existem normas de ABNT para tudo, até para tomada. Então, mas o que a gente vai falar hoje é sobre as normas ABNT de documentação, especificamente aquelas que englobam os trabalhos acadêmicos. Essas todas sublinhadas aqui são as que o trabalhos acadêmicos usa junto. Ela usa de citação, ela usa de índice, de resumo, de sumário, de numeração progressiva e de referência. Todas essas normas aqui, os trabalhos acadêmicos utiliza para subsidiar a sua formatação. Detalhes que a gente vai mostrar para vocês é facilitar a vida, né, usando o gerenciador para resolver a questão das normas de citação e de referências, e usando um modelinho que vai lidar bastante com todas essas partes de trabalhos acadêmicos, da numeração progressiva, do sumário e do índice não. Então, basicamente, mas o índice é muito pouco utilizado, então a gente até nem vai tocar muito nesse assunto hoje. Hoje, nem amanhã. Então, esses aqui são ou seja, todas as normas utilizadas, vocês vão ter um facilitador utilizando as formas que a gente vai apresentar para vocês. Eu vou mostrar para vocês como obter uma norma. Eu vou abrir o site das bibliotecas da URGS. E uma coisa importante, para eu ter acesso às normas ABNT, eu preciso estar dentro da URGS. Se eu não estou dentro da URGS, eu utilizo a configuração de proxy para fazer esse acesso, né? Para ter esse acesso. A Leila vai colocar para vocês o link de configuração de proxy, se vocês tiverem alguma dúvida. Que a gente tem um manual passo a passo de como faz a configuração de proxy. E aqui eu estou na página das bibliotecas, eu vou vir em ferramentas, normas. Aqui tem 3 links interessantes que vocês podem achar interessantes. Esse aqui é o que eu vou mostrar agora, que é como a gente tem o acesso às normas, e depois a gente vai ver esse aqui, que é sobre o modelo do trabalho acadêmico que vocês vão ter para apresentar. Então, eu vou clicar aqui no acesso às normas, lembrando que eu já estou com o proxy configurado, então eu já tenho acesso. Daí aqui eu primeiro coloco o link, quer dizer, o meu e-mail. Pode ser um e-mail que não existe, porque esse aqui não serve para muita coisa. É só para eles. É tipo eu não sou um robô da vida. E aqui eu vou procurar a norma da ABNT.
Eu preciso saber o número da norma? Não, não precisa. Tu pode simplesmente escrever trabalho acadêmico. E daí tu escreve trabalho acadêmico aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem um pouco melhor. Aqui. Eu escrevo trabalho acadêmico. E aqui fica escolhido normas brasileiras Mercosul. E eu venho em buscar. Ele vai procurar todas as normas que estão disponíveis aqui, que falam sobre, que tem trabalhos acadêmicos. Ó, e daí ele já me mostrou a 14.724, que é a norma de trabalhos acadêmicos que a gente vai trabalhar hoje, e várias outras que são relacionadas a ela, por exemplo, referências, sumário, numeração progressiva, citações, então todas elas estão aqui. E é interessante que vocês veem a última edição e se está atualizado ou não no nosso aqui, né? Se a gente tem o acesso à última versão ou não. E no caso, vocês podem ver que a 14.704 é de 2011, então mas recentemente, já faz 2 anos, tivemos a atualização de referências, né? Então, de tempos em tempos, o pessoal tem atualizado algumas normas. Para imprimir, é que vocês precisam fazer cadastro, né? E daí, ali onde vocês colocam o e-mail, vocês têm que colocar o e-mail de vocês de verdade e vocês meio que solicitam para imprimir e daí depois é que a gente vai ativar essa opção vai dar uma senha para vocês e daí vocês vão ter como imprimir. Estrutura do trabalho, né? Hoje a gente vai ver o geral da estrutura, que a gente tem basicamente 2 partes, né? Dividido em 2 partes. A capa, que é a parte externa, e a parte interna, que é distribuída entre os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. E a gente fez essa apresentação, que é como se fosse um guia para vocês, depois vocês poderem consultar também. Aqui no canto inferior direito tem a norma a qual referencia essas informações. Tipo, todas as informações que a gente está colocando aqui estão na 14.724. A gente só esmiuçou um pouco mais. Os elementos pré-textuais, que é o primeiro grupo dos elementos da parte interna. Quais são as características deles? Todas as páginas são contadas e não numeradas. O título é centralizado e não numerado. Então, vocês podem ver que todos eles estão com o título aqui no meio e não tem número aqui no canto. Mas a gente já começou a contar. A capa a gente não conta. Mas a folha de rosto a gente conta, a errata a gente conta e por aí vai. A ficha não conta porque, na verdade, ela é o verso da folha de rosto. Então, é como se essas duas aqui fossem uma folha só. E daí, por aí, a gente vai contando as páginas. Mas não numera. E uma coisa muito importante é, a ordem delas, ninguém, eu não sei, né? Talvez alguém tenha decorado, mas não precisa decorar. Tipo, isso a gente sempre consulta para saber quem que vem antes ou depois, se é dedicatória, epígrafe e por aí vai. Alguns elementos são obrigatórios, outros são opcionais. A gente vai passar um por um dizendo qual é o qual. E a única coisa que a gente decora, digamos, é que o último elemento pré-textual é o sumário. Porque o que vem antes do sumário não é incluído nele. O sumário só indica o que vem depois dele. Então, por isso que o sumário é o último. E a folha de rosto, que é a primeira, porque ela é como se fosse uma cópia da capa, né? E depois dos elementos pré-textuais, nós começamos com os elementos textuais. E qual é a diferença deles? A página, a gente continua contando as páginas, né? Mas agora elas são numeradas. Daí no cantinho superior direito fica com o número da página. E uma outra coisa que fica diferente é a numeração progressiva, aquela que todos esses títulos agora eles são alinhados à esquerda e são numerados. Depois que terminam os elementos textuais, nós vemos os elementos pós-textuais, que o primeiro são as referências, né, a lista de referências, e ele é como se fosse uma mescla entre os
pré-textuais, né? Porque o título é centralizado e não numerado como os pré-textuais, e as páginas são numeradas e contadas como os textuais. Lembrando que os textuais e os pós-textuais é que ficam aparecendo no sumário. Como eu tinha contado para vocês, a outra coisa que a gente vai fazer é lá naquele site da... Daí já vou lá, vou compartilhar a tela com vocês de novo. É baixar o modelo de trabalho acadêmico. Aqui nas normas, né, lá no bibliotecas, ferramentas, normas, nós temos aqui, além do acesso às normas, nós temos o modelo de trabalho acadêmico. O que é esse modelo de trabalho acadêmico? É um arquivo zipado, no caso, que a gente fez. Tem dois modelos. Um modelo é de trabalho acadêmico para LibreOffice, que é o que a gente vai ver hoje, mas também tem o modelo para o Word. Mas a ideia geral é a mesma. Vocês vão ter um modelo pré-pronto que vai facilitar a vida de vocês em toda a questão da formatação e que vocês vão poder formatar várias coisas, né? Várias coisas já vão ser formatadas automaticamente ou mais praticamente com esse modelo. Então, a primeira coisa que acontece quando tu abre o modelo do LibreOffice, do Writer, é que ele te pergunta para te completar a tua unidade, porque a capa, ela é completada assim, né, com essas informações. Então, eu vou escolher aqui, eu vou dizer que é da Faculdade de Agronomia, e eu não quero... Luísa, hoje. Diga. Oi. O Carlos perguntou, e para quem usa Google Docs? Ah, pois então, ainda não. O Google Docs ainda é muito restrito em termos de formatação. A gente ainda não conseguiu chegar nesse ponto. E a Aline perguntou, e LaTeX? Mas assim, pessoal, sobre o LaTeX, tem um material feito pelo pessoal do Instituto de Física, que é até certo ponto compatível, o foco deles é que seja compatível com a ABNT. Então, existem alguns modelos, já alguns templates que conseguem adaptar tanto a questão do trabalho, não exatamente, não é perfeito a questão da ABNT, mas ele é próximo, inclusive também com a capacidade de ajustar as referências e as citações se tu quiseres utilizar o Zotero e depois exportar elas para dentro do LaTeX e reajustar utilizando esses modelos também vai funcionar. Até talvez a gente precise colocar esse link, Marina, do pessoal da física. Eu sempre esqueço do ponto, sempre falo e sempre esqueço disso. Eu vou colocar no bate-papo. Agora que nós já falamos sobre mais ou menos a estrutura inicial, abrimos o documento. Daí agora eu vou falar algumas coisas gerais, que são mais ou menos cuidados que vocês têm que ter, né, durante todo o trabalho que vocês vão fazer, sobre as fontes. Nós podemos ter a fonte, né, a apresentação gráfica dela, a apresentação gráfica do trabalho, especificamente falando da fonte, sobre o tipo. Não existe uma especificação, a norma não diz tem que ser X ou Y. Por convenção, se usa Arial ou Times New Roman. E qual que é o detalhe que a gente geralmente aconselha que se cuide, né, quando for um ou outro? Inclusive, eu vi esses tempos um periódico que tinha que cuidar para que o tipo de letra, né, fosse sem serifa. O que é a tal da serifa? Se a gente pegar uma definição certa, seria pequenos traços e prolongamentos das hastes das letras, que eu chamo de firula. Ou seja, são essas coisinhas aqui, ó. A Times New Roman, ó, ela tem umas firulinhas aqui no finalzinho, ó, tem uns detalhezinhos. Já a Arial, ela é reta, tipo, terminou, acabou ali, não tem conversa. E qual que é a diferença delas, né? As sem serifas geralmente são utilizadas para documentos eletrônicos e as com serifa para documentos impressos.
a ideia é facilitar a leitura, porque um documento impresso com essas firulinhas aqui ajuda a enxergar e por aí vai. Em relação ao tamanho, qual que é o que a norma diz? Ela não é uma regra, é uma recomendação. Ela recomenda que todo o texto, inclusive a capa, seja o tamanho 12. Ou seja, se tu quiser fazer todo o documento em tamanho 14, a norma não te impede disso. Mas não só por recomendação, mas também por convenção, todo mundo usa 12. E sobre eu tenho 2 tamanhos só que ela aceita. Um tamanho que é para todo o texto, inclusive a capa. Então, se tu colocar 14 na capa, tu tem que colocar 14 em todo o texto. É mais ou menos essa a lógica. E o outro tamanho, que é o menor e uniforme, que é utilizado para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, número de página, legendas e fontes de ilustrações e tabelas, e os dados internacionais de catalogação na publicação, vulgo ficha, que é aquela que a gente coloca no verso da folha de rosto. Só daí o único cuidado, né, que você tem que ter é que esse menor e uniforme, ele tem que ser uniforme, né? Então, tipo, se eu escolhi 12 aqui, teoricamente pode ser até 11,5, mas eu vou ter que colocar 11,5 em tudo, em todos eles. Não posso usar 11, 11,5, 9, 10, cada um, não. Eu tenho que ter só, no máximo, eu tenho que ter 2 tamanhos de letra. Uma 12 e a outra menor e uniforme. A outra questão sobre a apresentação gráfica é o espaçamento. O espaçamento, a gente tem 2 espaçamentos, assim como o tamanho de letra, nós temos 2 espaçamentos. E é mais ou menos, a aplicação é mais ou menos a mesma. O espaçamento é 1,5, 1,5 para todo o texto, inclusive capa e resumo. Infelizmente, o resumo é 1,5 também. E é simples para citação de mais de 3 linhas, nota de rodapé, referência, legendas e fontes de ilustrações e tabelas e para a natureza do trabalho. Luísa, Diga. O Carlos perguntou, o que seria a natureza do trabalho? Ah, sim. Eu vou falar com mais detalhes isso depois, mas é um escritinho que fica na folha de rosto, que a gente coloca ali esse trabalho. Deixa eu ver qual que é o texto. Tem um texto padrão que geralmente coloco. Tipo, trabalho de conclusão de curso apresentado como requisito parcial, obtenção do título tal na faculdade, em tal coisa, em administração, e por aí vai, da universidade e tal. Essa é a natureza do trabalho, aquele textinho, assim. O que é a citação? Ela nada mais é do que a menção de uma informação que tu extraiu de outra fonte, ou seja, está dizendo que a ideia não é tua, que alguém pensou nisso antes de ti e que tu achou interessante, faz parte, corrobora com as tuas ideias, é importante. Então, tu faz a citação. Elas devem ser indicadas no texto, né? E tem que ter o formato, a gente vai falar do formato autor-data, né? Então tem que ter o sobrenome do autor e o ano. Em caixa alta se for dentro do parênteses e normal se for fora do parênteses. E uma coisa importante também, né, que o que tu cita, tu vai colocar lá na lista de referências. A gente vai repetir isso tudo várias vezes, mas é mais ou menos esse é o resumo. Por que tu faz uma citação, né? Porque quando tu escreve, tu tem que deixar claro quem é o autor original da ideia, para não ter um problema moral, né? Porque tu tem que identificar quem é o verdadeiro autor da ideia. E também para não ter problemas com a questão legal, tipo por violação de direitos autorais. Eu tenho que dizer que aquela ideia não foi minha e tenho que dizer que pertence a outra pessoa. Que às vezes o legal, né, os direitos autorais, o direito moral sempre vai ser do autor, mas o direito de propriedade pode ser que o autor tenha transferido para uma editora, por exemplo. Então, pode ser que se tu não citou alguém, roubou a ideia de um autor, uma pessoa, tu nunca vai ser descoberto e nunca vai ter nada acontecendo contigo. Muitas vezes acontecia antigamente lá que
algum músico desconhecido lançava uma música e daí algum outro músico conhecido pegava a música dele e não dava muitos problemas, mas se for de alguma gravadora o direito sobre aquele documento, pode ser que você tenha que pagar uma grande multa, coisa assim. Mas é mais ou menos isso e é válido para qualquer conteúdo intelectual, texto, figura, frase, página, trecho, vídeo, áudio, qualquer coisa. Tu tem que fazer a citação, pensando, principalmente, eu acho que o principal é o dever moral, né? De dizer de quem que é a ideia. E esse aqui geralmente é mais quando tu usa uma imagem, né? Que tu tem que confirmar se aquela imagem tu pode usar, e dependendo de onde tu for usar o documento, a informação. Então, isso aqui tu entra já um pouco na questão ética sobre a pesquisa. E daí, às vezes, se pergunta, tá, então eu não posso mencionar o que os outros escreveram, né? Tipo, a pessoa falou e não posso falar. Não, tu pode, mas aí tu tem que citar adequadamente, dar crédito para quem realmente tem direito a ele. E isso, além de te deixar com a consciência limpa e uma pessoa ética na pesquisa, também facilita facilita que os outros pessoas que se interessem pelo assunto utilizem o teu trabalho como uma fonte de referência e também para mostrar que você tem conhecimento da área, né? Então você pesquisou aquela área, conhece os autores e a partir deles tu desenvolveu um corpus textual ou tem uma lista de literatura, de livros e de referências e tá tudo mais. Por isso é tão importante citar. E tá, e daí eu falei o que é citação, mas o que é a tal da citação, né? Ela tem duas formas de ser apresentada. A citação direta, quando a gente coloca ipsis literis, ou seja, letra por letra, o que estava escrito no texto original do autor, a gente chama de citação direta. Se eu pego as ideias do autor e escrevo com as minhas palavras, e não fica uma cópia fiel do texto, mas são as ideias dele, é uma citação indireta. E não importa qual é o tipo de citação, se é direta ou indireta, sempre vai ter que estar lá na lista de referências. Esse que é porque se eu citei, o meu leitor tem que conseguir olhar nas listas de referências e encontrar o texto completo para depois ver se o que eu citei realmente é aquilo, ou talvez porque ele se interessou e quer saber mais sobre o assunto. E como eu tinha comentado com vocês, que existem várias formas de formatar um trabalho e também existem várias formas de fazer citação. Que inclusive agora eu lembrei que Vancouver não existe para formatação de trabalho, mas aqui para citação, sim, todas essas regras são utilizadas. E Vancouver, APA e por aí vai. E sempre temos que confirmar com o curso e com a biblioteca da unidade. Mas uma coisa mais importante até do que... Não, é importante tu seguir a regra, mas o mais importante é tu ser fiel a ela. Do tipo, se você escolheu usar o Vancouver, use Vancouver do início ao fim do trabalho. Não pense em usar, eu vou usar Vancouver para introdução, vou usar a APA para o desenvolvimento e na conclusão eu vou usar a BNT. Não é bom isso. Tu tem que ser, e mesmo que se tu fizer algum erro, do tipo, eu coloquei tudo negrito, mas era para ser itálico. Desde que tu tenha colocado sempre a mesma coisa, tenha sido consistente no teu erro, não tem problema. O problema é ficar variando, porque a ideia principal é que o teu leitor encontre aquele documento. Então, se tu deixou padronizado, vai facilitar para que ele encontre. Assim como se eu coloquei tudo negrito caixa alta para mostrar que é o título inicial, o capítulo, vai ser mais fácil para o meu leitor encontrar os capítulos. Também, se eu colocar o título do documento no todo em negrito, vai ser mais fácil para ele saber que tudo que tiver negrito é o título do documento no todo. Essa que é a ideia da formatação, né?
Luizinha, o Carlos perguntou se existe o limite máximo de citação direta por trabalho ou por página. Não existe uma regra, né? Tipo, essas partes são muito subjetivas e tem muita relação com o que o orientador infere ou apresenta. Mas uma coisa que se percebe bastante é que quanto mais tu lê sobre o assunto e quanto mais autores tu lê que falam sobre um assunto, menos citações diretas tu acaba fazendo. Porque tu começa a se apropriar das ideias de todos os autores, ou seja, tu começa a entender mais sobre todos os autores, e tu só utiliza a citação direta para textos que sejam realmente chave. Tipo, foi achar a frase perfeita e se eu mudar qualquer vírgula não vai ter o mesmo impacto que precisaria ou coisa do gênero. Então, geralmente, a citação direta ela tem mais essa qualidade, mas isso não é uma regra, não existe regra, existe o que se costuma usar na academia. Mas uma coisa que eu percebi, quanto mais tu lê sobre um assunto, tu começa a fazer, a usar mais autores que falam a mesma coisa, então acaba não sendo uma citação direta, porque tu entendeu, tu pescou o espírito da coisa, então tu vai e faz o teu resumo, e sempre pensando que tu está escrevendo um texto para alguém, né? E se tu pega o que um escreveu em 1950, depois pega o que o outro escreveu em 2000, um escritor, né? Um autor de 1950, um de 2000, um de 1860. Cada um escreve de um jeito diferente, né? Então, se tu, com a tua visão de 2020, que se juntar todos esses escritos deles, vai ter muito mais valor para o teu leitor, né? Ele vai entender muito mais fácil do que se tu pegar fragmentos de pessoas de várias épocas diferentes, né? Como eu tinha comentado com vocês, nós temos a citação direta e a citação indireta. No caso da citação direta, nós temos a citação direta curta. Ela tem até 3 linhas, né? E o que é o até 3 linhas? Aqui vocês podem ver, a citação começa aqui, fechou uma linha, fechou 2 linhas, e aqui veio até aqui. E poderia ter mais um pouquinho para fechar até 3 linhas. Então, se tiver até 3 linhas, ela é vista como uma citação direta curta. Então, qual que é o cuidado que a gente tem que ter na formatação de uma citação direta curta, pensando na BNT, na 14724, é que ela deve ser inserida no texto e entre aspas duplas, né, que vocês podem ver aqui, as aspas duplas aqui e aqui, no início e no final da citação. E como ela tem até 3 linhas, né, então ela está inserida no parágrafo. E como que eu faço isso no editor de texto, né? É isso que a gente vai começar, então, usando o gerenciador de referências Zotero. Vamos fazer, vou começar a compartilhar minha tela com vocês. E eu vou abrir aqui o Zotero. Eu estou aqui com o meu editor, meu gerenciador de referências. O que é um rápido... eu lembro que tinha umas pessoas que não sabiam o que era tipo, o primeiro contato com o gerenciador de referências. Então, eu vou fazer um resuminho, que é o seguinte: pensa naquele monte de PDF jogado no nas tuas pastas e pastas do teu computador. Tu coloca tudo dentro como se fosse de uma grande pasta que organiza isso como se fosse uma biblioteca. Então, é como se tu alimentasse tua biblioteca com as informações que são importantes. Tu coloca os PDFs aqui dentro ou as informações básicas de cada referência. E, ou seja, tenho as informações de título, autor, resumo, se precisar, tudo isso, além das tuas anotações, né? Que tu tem anotações. Deixa eu ver aqui algum que tem anotações. As anotações que tu fez sobre aquele documento que tu leu, então todas elas ficam aqui. Então tudo fica reunido, tuas fichas de leitura, tudo isso fica num só lugar, com uma facilidade de pesquisar, porque tu tem como pesquisar pelo título, autor,
por algum fragmento do documento e por aí vai. Existem muitas formas de tu recuperar, além de usar palavras-chave, ou seja, ele é do tipo assim, use um gerenciador de referência, mesmo que seja o EndNote, né? Tipo, que é horrível. Mas mesmo assim, é melhor do que nada, porque isso vai ter um tempo, existe aquela curva de aprendizagem até tu se acostumar com o uso do gerenciador, mas eu juro para vocês que depois que tu pega o jeito, vai te facilitar horrores e economizar muito tempo também. Então, eu tenho, porque além de toda essa organização, ele também ajuda no momento da citação. Então, eu vou lá abrir o meu documento aqui, meu documento do LibreOffice no Writer aqui, meu modelinho. Abri o modelinho, né, que eu já tinha escolhido, vou escolher de novo agora, vou escolher engenharia. Então, eu tô lá no meu trabalho, e daí como agora eu tenho a memória de jirico. A Tânia que perguntou se podia colocar referência, citação na introdução. Se eu achar importante, não, teoricamente, a BNT não fala nada sobre isso, então, de que não pode. Pode ser que exista alguma outra norma, ou dependendo a norma orientadora, essa norma orientadora ela é bem interessante porque ela varia, ela tem uma variação enorme. Então, essa é a regra que geralmente vai te dizer, vai conseguir te dizer exatamente se tu vai poder colocar uma citação na introdução ou não. E daí, eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Eu li aquele meu documento, eu li esse livro aqui, maravilhoso, que eu recomendo para todos. Eu não li, tá? Isso aqui é só de exemplo. E daí eu achei super interessante esse fragmento, que eu até copiei, é uma citação direta, eu fui copiado direto do documento. E daí eu vou copiar essa informação e eu vou colar aqui no meu trabalho, porque eu achei muito importante, muito interessante, vai dizer tudo que eu preciso dizer. Então, como é que eu faço? Eu estou ali no meu texto, estou escrevendo, e eu coloco a citação da pessoa. Ó, tem uma linha, 2 linhas, tem menos de 3, tem até 3 linhas, então é uma citação direta curta, né? Porque eu peguei exatamente o que estava escrito lá, e curta porque tem até 3 linhas. Então, eu colei aqui o texto, e agora eu vou inserir a referência. Como é que eu insiro a referência? Não, aqui no meu editor de texto, ele tem esse botãozinho aqui do Zotero. Quando vocês instalam o Zotero, vai aparecer esses botãozinhos aqui, são os comandos do Zotero no editor de texto. Sempre lembrando que ele vai funcionar a partir do que tu tem na tua biblioteca. Então, se tu não tiver nada na tua biblioteca, ele não vai achar nada. Mas como eu tenho bastante coisa, inclusive o Theodoro tá lá, eu vou clicar aqui, vou adicionar uma citação. Daí, eu cliquei para adicionar uma citação. Deixa eu ver se eu realmente cliquei para adicionar uma citação, porque eu fiz 2 coisas ao mesmo tempo. Eu fiz. Só que às vezes isso acontece, tá? Às vezes ele se esconde ali atrás do roteiro, daí tu tem que chamar ele para frente. E daí, a primeira vez que tu abre um documento, ele vai te perguntar, tá, tu quer citar, mas qual o estilo que tu quer usar? Porque existem vários estilos, como a gente viu. Tem Vancouver, APA, e por aí vai. Então, eu quero a BNT, né? Que eu vim falar para você sobre a BNT. E eu posso escolher, inclusive, se eu começar a escrever em Vancouver e depois meu orientador disser que era para ser a BNT, eu posso fazer essa troca depois, né? Isso também facilita muito quem faz submissão de artigo, porque é muito comum tu submeter para um periódico, o periódico não aceitar, e daí depois tu tenta submeter para outro, e um usava Vancouver, o outro usa Nature. Então, tu vai ter que se atualizar as tuas referências e citações. Se por acaso esse aqui não aparecer no início, vocês têm como reinstalar ele, tá? Deixa eu voltar ali, que eu vim aqui em editar preferências, que é 99% das coisas que a gente faz nele é nesse editar preferências. Eu venho aqui editar preferências, depois eu escolho essa aba citação, e daí eu venho nessa abinha aqui processador de texto e eu reinstalo o suplemento. Para reinstalar, o meu editor de texto tem que estar aberto. Tanto o Word quanto o Writer, o LibreOffice, tem que estar fechado naquele momento. Então, é todos os do grupo. Então, o de planilha, o de
a apresentação de slide, tudo isso tem que estar lá. E digamos que eu fui ali, o documento me perguntou, tá, mas qual que é o estilo? E eu quero a BNT, mas eu não tenho a BNT instalada. Quando vocês instalam o Zotero, a princípio, vocês não vão ter o ABNT lá, vocês vão ter que encontrar a BNT. Como que vocês encontram a BNT, se não está aqui nessa lista inicial? Vocês não vão ter, né? Então, vocês vão ter que vir aqui nesse linkzinho, obter estilos adicionais. Daí, clica aqui. Ele vai abrir essa janela. E daí, nessa janela aqui, eu vou procurar por URGS. Por que a gente indica procurar por URGS e não a BNT? Porque nós, como é que é? A garantia SOJO é no caso da URGS, é porque a gente fez um estudo das ABNT que tinham disponíveis na época, vimos que faltavam algumas informações, e nós fizemos um manualzinho para todo mundo saber quais campos são os mais importantes e quais que precisam ser incluídos para cada tipo de referência, né? Tem um link ali, a Leila vai colocar para vocês, que é o link do preenchimento de campos. Aqui naquela mesma página que a gente foi, né, das bibliotecas, ferramentas, normas, tem aqui dos gerenciadores, quando fala do Zotero, tem aqui o preenchimento de campos. Então, o que ele é? É um manualzinho de todos os campos, os campos básicos que vocês teriam que preencher para que o estilo funcione de acordo com o que a gente está imaginando, né? Então, é por tipo de documento, apresentação, bula, audiolivro, documento, dissertação. Se vocês tiverem alguma dúvida que não esteja aqui, vocês nos mandam um e-mail e a gente tenta incluir. E vocês viram ali, quando eu procurei URGS, que existem 3 estilos diferentes da URGS. Por quê? Porque nós gostamos de como é que chama? Esbanjar? Não. É porque existem necessidades diferentes de acordo com alguns cursos. Por exemplo, o autoria completa, o que é? Nada mais é do que o prenome do autor, né? Ele fica completo, que é muito na área das humanas, sociologia, história, usa muito isso, né? Tu precisa ter o nome completo do autor, né? Então, por isso que a gente tem essa opção de autoria completa. E depois nós temos a autoria abreviada, que, por exemplo, tem algumas áreas que tu nunca vai encontrar o maldito do prenome daquela criatura, porque ele nunca assinou em lugar nenhum com aquele prenome completo, então fica aquela abreviatura perdida. E o que a norma sempre diz? Se tu vai fazer completo, faz completo em todo o trabalho. Se for fazer abreviado, faz abreviado em todo o trabalho. Então, é por isso que a gente tem atenção sempre. Quando for fazer alguma coisa, sempre faz sempre a mesma coisa. E depois tem a nota de rodapé, que é mais uma adaptação da norma do que a norma propriamente dita, porque a norma BNT, o que o pessoal que a gente percebeu, que o pessoal do direito e da economia tem usado como de nota de rodapé, utilizando o sistema de nota de rodapé, não é exatamente o que a ABNT fala. Então, essa aqui é a mais fora de ABNT, mas é o que se usa. Então, acabou incluindo, como era uma necessidade do pessoal, então foi incluído esse estilo também. Pode ser que tenha algum erro ainda? Sim, porque existem algumas limitações. Tem coisa que o gerenciador ainda, ou melhor, a gente não consegue dizer para o gerenciador fazer, para o estilo fazer. Então, existem alguns detalhes que têm que ser ajustados depois, né, posteriormente, mas comparando com tudo que tu precisa fazer sem o gerenciador e com o gerenciador, eu acho que ainda assim facilita bastante. Eu fui lá, né, eu baixei, eu não cheguei a baixar, então eu vou baixar agora o de autoria completa, que eu tenho o de autoria abreviada. Vocês viram, é só clicar e já baixou, né? É muito difícil baixar no estilo. Ó, já tá aqui. Daí eu dou OK. E daí aqui naquela janelinha onde me perguntou, tá, qual é o estilo? Eu vou e escolho qual é o estilo que eu quero. Daí eu escolhi esse da BNT.
Aí, quando eu estou no documento, né? Agora eu voltei para o documento. Eu voltei para o documento, eu decidi qual que é o estilo, ele perguntou para mim, tá, ok, agora tu já disse o estilo, me diz agora qual que é a referência. Eu sei o nome do autor, então eu começo a escrever Teodoro. E é esse aqui. Se eu soubesse o título do livro, eu começava a escrever o título do livro. Se eu lembrasse só o ano, é um que eu 2012, já está aqui também. Então, tem várias formas de tu procurar uma referência, né, na tua biblioteca a partir dessa janelinha aqui. Então, eu Teodoro, eu dou Enter. Pronto, está feita a minha referência. O sobrenome maiúscula e vírgula o ano. Só que eu não posso esquecer que foi uma citação direta. Uma citação direta, eu preciso informar as páginas para que o meu leitor saiba exatamente onde ele pode encontrar nesse documento essa referência, essa citação, né? Esse fragmento, esse trecho. Então, como é que eu faço isso? Eu vou voltar nessa minha janelinha da edição de citação, que daí é no mesmo botão que eu cliquei antes, eu vou clicar agora e já abriu a janelinha de novo. Daí eu abri a janelinha, vou dar um mais aqui para vocês verem um pouquinho. Não, vou diminuir um pouquinho. Aqui. Ó, vocês estão vendo aí a minha janelinha. Daí eu vou clicar na referência. Essa aqui eu estou clicando, é como se fosse um submenu de opções para essa referência do Teodoro. E aqui ó, vocês podem ver que tem essa opção página. E aqui eu vou colocar a página, acho que era a página 44. Como é que eu sei isso? É porque eu mais ou menos lembro. Se eu estiver errado, eu tenho que corrigir. Mas, como a gente só está fazendo de exemplo, né, eu posso errar aqui. Vocês não. Vocês têm que colocar a página certa. Então, eu coloco a página, dou Enter, né? Daí vocês podem ver aqui que ficou na janelinha o Teodoro. Já está ficando no formato. Ó, Teodoro, 2012, página 44. E dou Enter de novo e ficou prontinho. Teodoro, 2012, página, ponto 44. Então, eu sei que esse fragmento de até 3, essa citação direta, foi retirada do Teodoro na página 44. Mas, e se eu quiser fazer diferente? Eu estou lá escrevendo e conforme Teodoro, e daí eu venho e copio e colo esse fragmento. Também é um fragmento. Vou arrumar essas aspas aqui que ele está reclamando. Que também é um fragmento. Que é um trecho, né? Uma citação direta. As duas são citação direta, tá? Quando eu pego ipsis literis, letra por letra, o que o autor escreveu, é citação direta. Não importa se eu coloquei as informações da citação depois ou logo no início. E o seu autor ficou para fora ou para dentro do parênteses. Mas a diferença que tem quando o teu autor fica para fora ou para dentro do parênteses é a formatação. Então, se eu coloco o Teodoro, porque dependendo da forma que tu vai escrever, ou da área, tem preferência de dizer conforme Teodoro, ou no pedaço, ou coisa do gênero. Então, como é que eu vou? Eu vou no mesmo botãozinho, vou lá e procuro Teodoro de novo. Achei. Oi, Luísa. O Carlos perguntou se precisa digitar a página no campinho do Zotero ou se não é mais prático colocar direto no documento. Não, tem que colocar no campinho. Eu vou mostrar por quê. Porque se eu faço manualmente, ele não vai ficar. Tipo, se eu fizer alguma atualização, deixa eu pensar aqui. Vou fazer um exemplo aqui. Eu vou incluir aqui a referência, vou incluir uma outra referência aqui para a gente variar um pouquinho. Vou pegar esse aqui. Esse aqui era a página 25. Daí eu venho aqui, coloco 25. Coisa mais maravilhosa, bem mais rápida, né? Do que eu ter que vir aqui, abrir a janelinha, realmente. Eu concordo que é bem mais rápido. Inclusive também, se eu quiser aqui, eu coloquei o autor aqui, eu vou só deletar aqui, né? Bem mais fácil. Só que daí, eu vou continuo escrevendo,
E daí eu vou incluir uma outra referência aqui. Nesse aqui. E eu mudei de ideia. Eu vou fazer agora, vou trocar o estilo. Não vou mais usar esse, eu vou usar Vancouver. Ou agora eu vou querer abreviada ou alguma coisa assim. Ó, vocês perceberam? A página que eu tinha incluído aqui desapareceu. E o Teodoro que eu tinha retirado daqui voltou. Por quê? Porque se eu não faço essa alteração utilizando os campos do Zotero, eu faço essa alteração manual, ele não vai ficar. Porque isso aqui, o Zotero, ele usa esses tais de campos macro, né? Então, é como se fosse uma mini programaçãozinha que tu está fazendo ali. Então, se tu não utiliza os recursos que ele oferece para poder fazer essas alterações, ele vai ignorar aquilo que tu fez. Então, por isso que sempre é bom colocar usando o campinho do próprio Zotero. E também, quando a gente vai omitir o autor, né? A gente vai clicar aqui de novo, nessa mesma coisinha, para abrir essa janelinha, e a gente vai escolher essa opção aqui, ó, omitir o autor. Então, com isso, é que eu vou conseguir... deixa eu agora tirar. Ó, com isso é que ficou sem o autor. Daí, isso aqui é um pequeno probleminha que nós estamos tendo no estilo, que eu tenho que arrumar. Mas podem ficar tranquilos. E também tem essa coisa. Qualquer erro que a gente vai vendo nos estilos, que vocês vão nos avisando, depois vocês não precisam fazer nenhuma atualização nem nada, porque automaticamente vai atualizar o estilo que vocês já baixaram. Então, assim que a gente corrigir isso aqui, que está acontecendo, que não devia estar acontecendo, vai ficar... Vocês vão ter já corrigido, depois que vocês já baixaram o estilo. Bom, a gente viu, então, a citação direta curta, né? Que é quando tem até 3 linhas. E daí depois... Deixa eu então ver aqui. Vamos até lá. Incluímos autor. Existe a citação direta longa, que nada mais é do que mais de 3 linhas. Quando passou daquele limite, virou citação direta longa. Só que ela tem uns detalhes diferentes. Vocês podem ver que tem várias configurações diferentes que vocês têm que ter, cuidados que vocês têm que ter. Um dos que eu gosto de frisar bastante é não tem aspas. As aspas é só na citação direta curta. Mas aí as outras informações, que vocês lembram que a gente tinha uns tamanhos menor e uniforme, ó, aqui é um momento que a gente usa ele. Daí ele fica no parágrafo independente, é separado de um espaço, tem recuo de 4 centímetros, é espaçamento simples. Então, são vários detalhezinhos que tu tem que ter quando é uma citação direta, longa. E agora vamos voltar para o nosso editor de texto. Por que eu estou falando isso tão rápido para vocês? Porque com o nosso querido, lindo estilo maravilhoso que o pessoal fez, que ficou lindo, como é que eu faço? Tá? Eu estou aqui escrevendo meu trabalho e daí eu vou incluir uma citação direta longa. Cadê? Eu estou aqui no meu Zotero, né? Deixa eu ver aqui um fragmento grande. Ó, vou pegar tudo isso aqui. É certo que isso aqui vai estar, é uma direta longa. Eu vou colar isso aqui. E daí, ó, o cuidado que eu tenho que ter, tirar as aspas. E agora, tudo isso aqui tem que ficar com aquela formatação. Fonte menor e uniforme, espaçamento simples, parágrafo independente, separado do texto por um espaço, recuo de 4 centímetros, as aspas eu já tirei. Então, como é que eu faço isso? Eu vou vir aqui, nesse canto aqui, e um dos estilinhos é a citação. Cadê a citação? Aqui, ó, citações. No caso aqui tá citações, lá é citação longa. Então, eu dou 2 cliques aqui, ó, pronto. Já tá com recuo de uma linha, para simples, menor e uniforme, ó, vocês podem ver que tá 10. Toda a formatação que a gente tem que ter cuidado já tá pronto. Não preciso fazer mais nada, a não ser incluir a citação, a referenciazinha ali, as informações básicas. Então, agora eu coloco aqui o Teodoro, incluo a página, que eu acho que está na página 48, e pronto. Luísa, 2 coisas, pessoal. Se alguém chegou depois e ainda não preencheu a lista de presença, a Leila colocou ali no
colocou ali no bate-papo. A Rafaela pediu para que tu repita esse procedimento da citação. E o Carlos tem uma dúvida que eu acho que talvez tu vais acabar trabalhando um pouquinho mais depois, mas já é interessante colocar, que é sobre os grifos originais que vêm do autor. Se eles devem ser mantidos, se eles não devem ser mantidos, como é que a gente faz com esse tipo, quando o texto tem alguma espécie de grifo itálico do autor original. Perfeito. A dúvida do Carlos vai ser o nosso próximo slide, então eu vou repetir aqui a inclusão da citação, então. Eu estou no meu texto, eu estou lá tudo aquilo que eu li, que eu achei lindo, maravilhoso, que eu copiei, eu fiz, isso aqui eu tenho que copiar lá, ipsis litteris, letrinha, lá para o meu documento. Então, eu copio e colo. Então, tudo isso aqui eu tirei do Teodoro. Daí eu vou deletar as aspas, vou selecionar o parágrafo, depois eu vou vir aqui nas opções dos estilos, que ele fica aqui, e escolher o estilo citações. Eu clico e ficou. Ó, eu selecionei o parágrafo, daí é só eu escolher o estilo citações e ele já ficou com o formato. Ó, vocês podem ver o espaçamento antes e depois, espaçamento simples, DSPT, a fonte menor e uniforme, né, que a gente escolheu, que foi 10 pontos. E isso aqui eu vou apagar, tá? Só porque eu não quero falar sobre isso agora. Mas digamos que tinha sido exatamente isso que ele escreveu. Tudo certo aqui? Luísa, a Fernanda perguntou se a URGS oferece um estilo padrão. Pois então, a URGS como um todo, assim, não existe padrão. Mas as bibliotecas, na verdade a Biblioteca Central da URGS, desenvolveu esses modelinhos, que a ideia é esse estilo também. Sim, se vocês ouvirem uma gata miando, não se preocupem que a minha gata é louca, velha, e ela às vezes gosta de aparecer. Mas nós não temos um estilo que seja geral, por isso que a gente fala tanto de consultar a biblioteca da sua unidade e o seu orientador e coisas do gênero. Mas, de qualquer forma, as regras gerais da BNT todas utilizam, né? Então, é mais ou menos isso. Assim, daí aqui, não sei se ficou mais alguma dúvida ainda. A Rafaela perguntou se no Word também, mas eu não entendi especificamente para o quê. Eu acredito que para a aplicação dos estilos para fazer as citações. Isso. Até eu posso depois no final mostrar como é que fica no Word, que porque a lógica é a mesma, só o nome do que vai se utilizar é que vai ser um pouco diferente. Mas lá tem também para citação longa, tem para os títulos, os subtítulos primário, secundário, terciário, etc. Então tudo isso tem lá também. Tem para o Word também. E daí o que a gente vai fazer aqui, assim, incluir a citação, faltou, mas vocês podem me interromper. Aqui eu só estou excluindo uma citação para não ficar incompleto. E daí eu incluí a citação direta, com o nome do autor. E daí, como o Carlos tinha perguntado, deixa eu mostrar primeiro a apresentação. Nela a gente tem como eu tinha comentado para vocês, a citação direta é o ipsis literis, letra por letra, do que o autor escreveu. Mas sempre temos alguma forma de resolver os nossos problemas. Existem alguns recursos que tu pode utilizar, mesmo nessa citação direta. Existe a supressão, que é quando tu, por exemplo, pegou um parágrafo, era um parágrafo lindo, maravilhoso, mas tinha uns pedaços lá que estava enchendo muita linguiça para o que tu queria mostrar. Era mais do que tu precisava. Tinha uns fragmentos que tu poderia tirar, tu vai e suprime. E daí como é que suprime? Tu coloca as colchetes, 3 pontinhos, colchete. Eu vou mostrar para vocês depois um exemplo, tá?
E também tem uma outra forma, que é, por exemplo, interpolações, acréscimos ou comentários. Muito utilizado quando tu pega um fragmento e o sujeito daquela oração estava na primeira frase que tu não pegou, e daí na segunda só tem um pronome, tipo, ela foi tal coisa. Então, o ela, daí tu tem que especificar quem é aquele ela para o teu leitor entender. Então, tu também tem como usar esses colchetes de novo. E depois temos as ênfases, os grifos, né, os negritos itálicos, que tu pode colocar, ou eles são originais do autor, né? Então, se ele for do autor, tu coloca grifo do autor. Se ele for teu, mesmo que tu seja uma pessoa só, tu pode utilizar esse momento para aproveitar a sua megalomania, expandir ou extravasar, e usar grifo nosso. Porque o termo que a norma utilizou, definiu, é grifo nosso, mesmo que tu seja uma pessoa só. Então, vamos ver nisso na prática. A supressão, né? Primeiro, vocês... eu sempre esqueço que eu tenho que esperar um tempinho até vocês... até a imagem seguir a minha voz. Estamos vendo a tua tela. Perfeito, obrigada. E eu fiz um sinalzinho de positivo e tu não viu, mas tudo bem. Então, o que é a supressão, né? Como eu tinha contado para vocês. Isso aqui tudo muito interessante, mas eu não preciso desse pedaço aqui. Daí eu vou e... Luísa? Diga. O Carlos perguntou se as interpolações são somente para os pronomes. Não. Isso é só um exemplo que é o mais comum. Às vezes pode ser alguma coisa do tipo a corte portuguesa, e daí eu quero dizer boba ou boba. Eu quero dizer que alguma coisa eu posso colocar, tá? Isso aqui até eu não sei. Mas eu não sei exatamente o que tu... teria que ver muito a tua necessidade, né? O que tu conseguir, o que tu tiver necessidade de fazer uma interpolação, que não justifique tu usar uma citação direta, né? Porque se tu for fazer muita interpolação, é melhor tu fazer escrever do teu jeito, né? Do que pegar o que ele escreveu. Mas se tu quer dar um destaque para o que a pessoa escreveu e ainda fazer algum acréscimo, né? Algum comentário e coisas do gênero, tu pode colocar esses coisinhas aqui. Mas daí a supressão foi essa. Até eu não sei, Marina, se é porque eu só sei que tá, mas agora o único exemplo que eu sempre uso é o do ela, do ele, para poder explicar melhor, né, se alguma coisa ficou meio solta. De repente, dependendo, tu pode tirar muitas vezes os autores chamam o sujeito, entre vírgula colocam uma explicação, mas de repente dentro do teu texto aquilo pode não ser necessário, então tu só deixa a chamada do sujeito, tira a explicação, porque enfim, tu já definiu aquele conceito antes dentro do teu trabalho, e tu pode suprimir um bom trecho dentro da citação, né? É importante só dizer que tu suprimiu, que o autor não escreveu daquela forma, né? Para indicar claramente que tu fez uma modificação, que tu não alterou as palavras do autor, mas que tu tirou elementos daquele conteúdo, né? Então, a supressão. Depois nós temos, por exemplo, que eu tinha comentado, né? Que se for a casa... Eu tenho uma criatividade muito grande, é sempre a casa. A casa amarela. Ela era pequena. Né? Então, se no texto original dizia a casa era amarela e ela era pequena, e daí não sei quem é que era o ela, daí eu tenho que dizer aqui casa. Então, é mais ou menos essa a ideia. Da interpolação, mas também pode ser aquela coisa de algum comentário que tu faça, privilegiado, por exemplo, sei lá, grandioso, por aí vai. Tem várias coisas que você pode fazer. E daí,
tem a coisa do grifo, né? Do destaque, ênfase, etc. Que pode ser negrito ou itálico. A gente sugere usar o negrito, porque a norma diz que pode ser o negrito ou itálico. A gente sugere usar o negrito porque o itálico é utilizado geralmente para termos em língua estrangeira. Então, o negrito fica mais funcional, né? E daí, o que é? Eu vi uma coisa super importante, vou lá e faço um negrito nele. E daí, só que eu tenho que dizer que aquilo foi invenção minha, não estava originalmente como negrito. Como é que eu faço isso? De novo, eu não vou simplesmente vírgula e escrever. Eu vou ter que, de novo, usar aquele recursozinho da caixinha. Só que agora eu vou usar uma outra parte aqui da caixinha, que é o sufixo. Então, eu vou aqui, vírgula, espaço, e ele fugiu de novo, aqui, vírgula, espaço. Grifo. Por que ele fica fugindo? Eu não sei. Tá, aqui. Vamos ficar parado aqui. Grifo. Não ficou parado ali. Grifo é aqui que tem que estar parado. Nosso. Ó, eu fui ali, sufixo, vírgula, espaço, grifo, nosso. Eu escrevi isso, dei enter e ficou, ó. Teodoro, 2012, página 48, e com a minha expressãozinha do grifo nosso. Que quer dizer que esse negrito fui eu que coloquei. Mas se esse negrito fosse do autor original, eu faria a mesma coisa, só que ao invés de colocar grifo nosso, né, eu ia colocar a expressão grifo do autor. Porque quando é do autor original, o termo que a ABNT usa é grifo do autor. Não sei se ficou ainda alguma dúvida sobre essa parte. O Carlos perguntou se a supressão pode se aplicar com trechos de páginas diferentes, porém consecutivas? Tipo uma fusão numa única citação direta longa? Sim, não tem nada que te impeça, desde que tu... Não é muito usual, tá? Geralmente tu criaria duas referências diferentes, mas se é o mesmo assunto, tu quer englobar o mesmo conceito, coisa assim, não tem nada que te impeça de fazer uma supressão de 3 páginas até. Não sei. Mas aí isso, de novo, lembra da norma orientador, tá? A norma orientadora, ela é bem importante. Porque a norma em si, ela não fala sobre isso. Né? Voltando, a norma da BNT não fala sobre isso. Sobre o quanto de supressão que tu pode utilizar. Mas não... A princípio, não teria nada que te impedisse de suprimir bastante coisa. É só importante, nesse caso, pensar no leitor. Se uma supressão tão longa vai permitir que o teu leitor depois reproduza esse processo de leitura que tu fez, pensando na questão de como o texto acadêmico deve funcionar dentro de um ambiente científico. Então, o importante é tu pensar no impacto que isso tem para o teu leitor e para a possibilidade dele reproduzir esse processo de leitura que tu fizeste. Isso mesmo. Não sei se ainda temos alguma dúvida nessa parte. Que daí essa foi a citação direta. Agora, nós vamos falar sobre a citação indireta. Que nada mais é do que a reprodução da ideia, mas sem as palavras do autor. Então, por exemplo, se eu achar uma forma melhor de escrever, sempre lembrando que é para facilitar para o meu leitor, para ele entender a história. E não se usa aspas, então, né, porque é uma citação direta, ou seja, tu não está usando as palavras exatamente, então tu pode fazer de qualquer forma. E não, a gente não indica, a indicação das páginas é opcional, mas a gente não indica usar e colocar, porque pode confundir o leitor dele achar que era uma citação direta e na verdade é uma indireta, então isso que a gente geralmente não sugere não usar. Mas tu pode, se quiser. E daí a citação indireta é bem mais simples, né? Porque e tu também pode usar a mesma lógica, o autor antes, fora do parênteses, né? Ou depois, ou dentro do parênteses. É a mesma lógica. Então, usando a citação indireta, a gente vai começar a ver alguns exemplos de como que
que a gente precisa de vários cuidados, né? Se for o mesmo autor, como é que fica apresentada as referências, né? Se for a mesma autoria, fica sempre em sequência. Se forem vários autores, eles são separados por ponto e vírgula. Se for o mesmo autor e ano, ele tem que ter os azinho e bezinho. Se for o mesmo sobrenome e ano, tem que ter uma distinção. E tudo isso, mais uma vez, o Zotero está aí para salvar vocês. Então, vamos mostrar como é que funciona na prática usando o gerenciador de referência. Então, vamos dizer que aqui é uma citação indireta. Ó, isso aqui vai ser a minha citação indireta. Do Teodoro, de novo, vou citar o meu citadão. Conforme Teodoro, que na verdade não tem nada a ver, o Teodoro não disse isso coisa nenhuma, mas eu estou dizendo que ele disse. Que ele disse que isso é super importante. Eu vou e digo que conforme o Teodoro, e daí eu venho aqui, incluo a citação, e coloco o Teodoro aqui, pronto, está a minha citação indireta aqui, né? A ideia do Teodoro, faz de conta, e o nomezinho dele aqui. Mas e se eu quisesse citar mais de uma pessoa, né? Eu tenho aqui, escrevi um parágrafo inteiro, e tem vários autores que falaram isso, né? Então eu venho aqui, mas na verdade é o mesmo autor em vários momentos. Eu vou dizer que foi a Biblioteca Central, porque eu lembro que eu tenho duas bibliotecas centrais aqui. É o mesmo autor em anos diferentes. Como é que fica? Tem que ficar, no caso, a Biblioteca Central URGS é o nome do autor, em ordem direta, né? Daí, vírgula, o ano, vírgula, o outro ano. Essa aqui é quando tem o mesmo autor, anos diferentes. E daí, se eu tiver, deixa eu ver qual que é o outro exemplo que eu tenho aqui. Vários autores no mesmo lugar. Então, eu tenho o Teodoro, vou pegar o Teodoro de novo, eu vou buscar o Montpellier e vou pegar tem um outro aqui que eu coloquei a página ali. Ó, vocês viram que tem um outro jeito de colocar a página que não preciso colocar a coisinha ali. Mas peraí, deixa eu pegar de novo. Teodoro, Montpellier. Depois eu vou pegar mais um que vai ser o 2012. Esse aqui. Ó, vários autores diferentes. Podem ver que ele ordenou por ordem alfabética. Eu coloquei na ordem que foi primeiro o Teodoro, depois o Montpellier e depois esse Oldfield aqui, né? Mas ele já colocou na ordem alfabética o M, o O e o T, porque é assim que a norma diz. A norma, na verdade, diz, tu pode colocar em ordem alfabética ou ordem cronológica. O estilo que a gente fez é em ordem alfabética. E se for o mesmo autor e mesmo ano? Daí eu tenho aqui o Buff. O Buff é o meu exemplo do mesmo autor e mesmo ano. É só eu incluir os dois e ele coloca na ordem de apresentação. É o A e o B. Aqui ele está com esse pequeno probleminha de ordem, que um está antes e outro está depois, mas isso aqui também é um ajuste que eu tenho que fazer. E se for o mesmo sobrenome e ano? Daí aqui eu tenho um exemplo bem falso, que é o Baker Maker. Ó, aqui eu tenho essas três referências. Um deles, o pré-nome é Maker, o outro é Baker e o outro eu não me lembro qual que é. Ó, um é Martin, ó, Martin e Maker. Como os dois começam com M, ele tem que colocar o prenome completo. Mas se ao invés do Martin, eu tivesse colocado o outro. Esse aqui. Ó, o Baker B, ele colocou só o B. E o M, porque são dois diferentes, mas o prenome deles não começa com a mesma letra. Isso é uma regra também da UNT, que o gerenciador faz para vocês. Só vocês colocarem que ele faz para vocês. Não sei se ficou alguma dúvida nessa parte. Luísa,
O Carlos... Pode falar, Leia. Uhum. O Carlos perguntou se tu pode explicar de novo a regrinha do et al. Et al? Eu falei do et al? Acho que eu nem falei do et al, né? É que o et al é quando tem mais de 3 autores. Eu não, nem apareceu nenhum exemplo aqui, deixa eu pegar um aqui. Quando tem mais de 3 autores, na verdade a BNT atual, ela te possibilita fazer mais do que... Deixa eu ver aqui, algum que tenha mais de 3 autores, certo. Que tu coloque... geralmente até 3 tu não coloca et al. Mais de 3 é que tu coloca et al. Deixa eu ver se eu acho algum aqui que tenha mais de 3. Ops, apertei no botão errado. Luísa, o Carlos disse que apareceu na tabelinha que tu apresentou. Ah, tá. Não, ali eu acho que era só porque tem uns exemplos no meio que são et al. Mas o et al é só quando tem mais de 3 autores e daí ele coloca et al. Acho que esse aqui vai ser et al. Ó, esse aqui, ó. Esse Barton Lamb aqui, ó, se eu for lá na referência dele, deixa eu... Aqui. Se eu for lá na referência do Barton Lamb, deixa eu só achar onde é que tá para eu poder mostrar para vocês. Barton Lamb. O Barton Lamb, se eu for aqui ver a referência, ó, são 2, 3, 4, 5, 6, são 7 autores. Como é mais de 3, ele ficou aqui et al. Como todos esses outros aqui são até 3 autores, ele não coloca o et al. Então, essa que é a regra do et al. Então, mesmo nesse aqui que eu coloquei o Barton Lamb, se eu quisesse colocar o Richards aqui, vou colocar o Gordes aqui. Esse Gordes também é et al. Mas eu posso colocar quando eu quiser aqui, né? Não vai fazer interferência no... Tipo, ele vai reconhecer como citações de autores diferentes, ou seja, referências diferentes de autores diferentes numa mesma citação. E daí os que precisa de et al. Ele vai colocar, e os que não precisa ele não vai colocar. Ele faz isso automático. Também. Não sei se ficou, se eu falei direitinho ou se ficou alguma dúvida ainda. A Rafaela perguntou se ela colocar os nomes dos autores fora do parênteses. Como ela escreve? Bom, se for o Richards, por exemplo, se fosse o Richards e o Morris aqui. Richards, Morse e Richards. No caso de mais de 3 autores. 3 ou mais. Et al? Daí isso. Seria mais ou menos a mesma lógica. É o Barton Lamb. E daí eu colocaria o et al, né? Daí colocaria o itálico. E daí dentro do parênteses daí eu vou colocar aqui, né? Eu puxo o Barton Lamb aqui, passo para omitir o autor, porque eu estou colocando o autor fora, né? Então eu não coloco dentro. E daí eles ficam o Barton Lamb e o ano. E no caso de 3 autores? E de 3 autores, daí seria o Richards, Morse e Richards. Daí também coloco o Richards. E omito o autor também, porque se eu estou colocando fora do parênteses, não fica dentro do parênteses. Daí, tipo, é a mesma lógica do que está dentro do parênteses, só não deixar em caixa alta. Deixar como se estivesse escrevendo normal o nome das pessoas. E o mesmo, já no caso do Baker aqui, do Maker e do... Eu já tô com uma certa dúvida, que eu não me lembro de um exemplo assim. Mas provavelmente seria Baker. Acho que eu não me lembro qual era o nome. Digamos que o nome dele era Baker. Baker, que era o nome do autor. E Martin Baker. Porque tu tem que deixar... porque tu tem que fazer uma forma que teu leitor entenda o que tu está escrevendo e consiga achar as referências depois.
Então, não, eu tenho que, esqueci de omitir o autor. Daí eu tenho que omitir o autor, porque eu estou colocando o autor lá de fora, né? Daí eu acho que teria que separar, então. Teria que ser Baker, Baker, e daí um dos Baker aqui e o outro Baker ali. Faz mais sentido. Daí esse aqui é o Baker Maker, Baker Baker, daí eu tenho que omitir o autor. Então ficaria alguma coisa assim. Porque eu estou fazendo o tal e o tal. Daí, tipo, como eu não estou deixando direto na mesma caixa, eu tô. Porque se eu deixar os dois juntos, vai ficar parecendo que é como se fosse uma referência só, né? Então, como eu estou querendo dizer que são duas referências diferentes, eu coloco o Baker Baker aqui e depois o Martin Baker ali. E eu preciso colocar o prenome, e é melhor colocar o prenome completo, porque num texto tu não vai escrever abreviado o nome da pessoa, geralmente, né? Tu vai falar o nome completo dela, geralmente. Ou talvez não precise dizer o nome completo, mas pelo menos o primeiro prenome e o nome completo, e o último sobrenome, né? Isso daí já essa parte aqui já fica mais a critério de como que tu quer escrever para que fique fluido. As únicas grandes regras, digamos assim, é que mais de 3 autores colocam o etial em itálico e nada de colocar em caixa alta, porque num texto normal tu não está colocando, quando tu está fora do parênteses, né? Tu não coloca caixa alta porque tu está escrevendo um parágrafo normal. Luísia, o Carlos perguntou se o E se aplica a alguma situação específica quando mais de um autor ou caiu em desuso. E comercial. Exato. Olha, tu diz aqui fora do parênteses? Ele indicou que eu dentro também. Olha, eu nunca vi uso de e-comercial, pelo menos não em textos mais recentes, na realidade. A BNT dentro do parênteses definitivamente não, porque a BNT, na BNT, né, estamos falando da BNT, tem algumas normas que utilizam o e-comercial dentro do parênteses, mas não é o caso da BNT. Agora, fora do parênteses é o mesmo que eu acho que a Marina comentou, que não é muito comum. E, sinceramente, a mim, né, como leitora, me parece meio chato ver um comercial no meio de um escrito assim tão usual. Mas voltamos àquela coisa da norma da tua área, usual da tua área, porque, se eu não me engano, tinha algumas áreas que usavam, daí eu não sei se isso é antigo, se ainda usam. Então, mas a BNT eu acho que não fala nada sobre esse comercial. O Carlos também perguntou se o APUD caiu em desuso ou se não é mais recomendado. O APUD é o próximo assunto. O APUD é o seguinte, a gente diz para vocês, vocês podem usar, mas não usem, né? Porque o APUD, o que é? Deixa eu mostrar para vocês na apresentação, que daí ali tem uma explicaçãozinha. Aqui, o que é o APUD? Né? É uma citação de uma citação, que é composta pelo autor da ideia original, o termo em latim apud, que nada mais é citado por, e o autor que tu teve acesso. Ou seja, é tipo assim, tu pegou um documento do fulaninho, que no caso o meu fulaninho vai ser o Silva. Eu peguei o documento do Silva e o Silva citou o Kensky. E essa citação do Kensky era brilhante, eu fui atrás do documento original, não consegui ter acesso de jeito nenhum, porque faltava 5 segundos para eu entregar meu trabalho. Não, geralmente é porque realmente tu procurou e teve tempo, e não porque deixou para a última hora. Mas tu não conseguiu acesso ao original,
E por isso tu vai utilizar o recurso do APUD. É nesses casos que o APUD deve-se usar o APUD. Fora disso, a recomendação é não usar. Por quê? Por dois motivos. Um, que às vezes o que o Silva entendeu do que o Kensky falou não tem nada a ver, ou que se tu fosse ler, tu teria um entendimento completamente diferente, ou alguma coisa de gênero, ou porque a citação dele está errada, isso acontece também, um começa a citar o outro e tu não consegue ter acesso ao Kensky. Ninguém consegue ter acesso ao Kensky. O Kensky nem existe às vezes. E deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa. E daí também tem aquela coisa de que fica o fulano disse, história, como é que é? Telefone sem fio. Então, a gente tenta evitar esse tipo de coisa. Por isso que a gente não recomenda o APUD. Mas, se precisar usar o APUD, tu tem que fazer essa composiçãozinha e colocar na nota de rodapé a referência completa do Kensky. O Kensky vai ficar aqui na nota de rodapé, a referência dele, e só o Silva vai lá para a tua lista de referências. Né? Lá no final do teu trabalho vai estar o Kensky. Aqui embaixo, o Silva. O Kensky só vai ficar aqui embaixo. Luísa, a Gabriela perguntou se o APUD, por ser em latim, não deveria estar em itálico. Sim, ele fica em itálico. Até aqui não está, verdade. Esse nosso exemplo está errado. Mas ele tem que ficar em itálico. Aqui, como ele ficou entre aspas, né, a gente meio que dá uma trégua. Mas aqui ele devia estar em itálico. No próximo, aqui, ó, nesse próximo exemplo, ele está em itálico. Mas o exemplo que eu vou mostrar para vocês, o principal que a gente sempre reforça e reforça e refala, é que só o documento que tu teve acesso vai para a lista de referências. Isso é muito importante de tomar cuidado. Então, a gente vai fazer agora um APUD. E como é que a gente vai fazer um APUD? Eu vou usar um APUD também, aproveitar que eu tenho o Teodoro. Eu adoro o Teodoro, porque o Teodoro, eu já tenho uma pronta dele aqui. O Teodoro, ele tem um momento aqui que ele cita o Walsh. Ó, esse momento aqui, eu sempre uso ele. Então, eu vou copiar esse fragmento aqui, que o Teodoro citou o Walsh, e vou colar aqui no meu documento. Tá? Aqui. E daí ficou uma citação direta, mas eu posso transformar numa citação curta. Deixa eu ver se ficou curta mesmo. 1, 2, 3. Agora vai ficar curta. Só pra gente, porque a gente não precisa de tanto espaço, por isso que eu quero transformar ela em curta. Então, essa aqui foi a minha citação direta curta. E como é que é a história? Eu tenho o Walsh, que eu não tive acesso a ele, mas eu tenho o Teodoro, que eu tive acesso a ele. O que eu tenho que fazer? Eu vou incluir o Teodoro, primeira coisa. O Teodoro está aqui. Eu tenho que incluir, como é uma citação direta, eu tenho que incluir a página do Teodoro. A página do Teodoro é 45. Então, eu venho aqui e escrevo 45. Se tu escreve 45, lá ele já pega o 45 a página. Também é legal. Mas, de qualquer forma, eu vou ter que abrir essa janelinha. Então, não tá sendo fácil. Porque agora eu vou usar esse outro recurso aqui, ó. Eu incluí a página do Teodoro. Agora, eu vou ter que dizer que foi o Walsh que citou que o Teodoro está citando o Walsh. Como é que eu faço isso? Eu tenho que colocar aqui Walsh, daí aqui eu tenho que colocar em caixa alta. Eu vou colocar 1979 e a expressãozinha APUD. Como eu quero que ela já fique em itálico, eu vou colocar aqui a expressão, um códigozinho para ela ficar em itálico. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a página do Teodoro e coloquei o prefixo
do voucher citado por a expressão, né? O voucher 1979 citado por, e foi isso que eu coloquei como prefixo. Dou Enter e tá pronto aqui, ó. O voucher 1979 citado por Teodoro 2012 na página 45. Daí eu deleto isso aqui que eu copiei do texto original. E tá pronto? Não. Falta eu incluir a referência do voucher na minha nota de rodapé. Como é que eu faço? Eu venho aqui em inserir. Peraí que eu dei um tilt aqui. Eu não me lembro onde é que é. Eu fiz isso hoje, mas esqueci onde é que é. Mais embaixo. É ali inserir mesmo? Inserir, ali, ó, um pouquinho em cima, acima do sumário e índice. Ah, tá. Tá, isso. Inserir, nota de rodapé e nota de fim. Daí tem aqui nota de rodapé. Daí tu clica aqui e abre aqui o campinho para te inserir a nota de rodapé. Qual é a nota de rodapé? É a referência do voucher. Então eu vou lá e como é que eu faço? Eu tenho como copiar do documento original ou fazer como eu fiz aqui, que eu copiei, eu incluí a referência do voucher aqui na minha biblioteca para facilitar a minha vida, porque eu vi que eu ia citar o voucher, daí eu fui e criei uma referência para poder fazer uma referência do voucher automaticamente, eu não ter que ficar quebrando a cabeça de todo o formato dele. Então eu venho aqui na minha referência do voucher, que eu relacionei, vocês podem ver aqui, eu relacionei ao Teodoro. Então, se eu clico no Teodoro, eu tenho relacionamento para o voucher, e se eu clico no voucher, eu tenho relacionamento para o Teodoro. Ou seja, eu estou dizendo eu consigo me achar com essa organização. Mas isso é só uma questão da organização, tá? Então, eu tenho aqui o voucher, eu vou clicar com o botão direito, eu vou criar a bibliografia a partir do item selecionado, daí eu vou escolher a norma, no caso eu estou usando essa, então vai ser essa mesmo. Escolho o modo de saída bibliografia, até eu vou dar uma aumentada aqui para poder mostrar para vocês, mas aí eu não vou mexer o meu mouse. E copiar para a área de transferência. Eu faço tudo isso e dou OK. Agora, eu volto lá na minha nota de rodapé e colo essa referência. Ó, veio toda arrumadinha a minha nota de referência. O voucher, André, o Sam, com o autor, o título do capítulo, o texto lá, o livro de onde foi tirado o capítulo, as páginas do capítulo. Tá a referência completa aqui. A única coisa que eu tenho que arrumar, é que isso aqui eu ainda não consegui arrumar, é que esse 1 aqui, ele não tá ficando sobrescrito, mas isso aqui é um erro no estilo que eu ainda tenho que ajustar. E o estilo, e lembrando que a nota de rodapé ela tem uma formatação um pouco diferente, então eu venho aqui, cadê o meu rodapé? Então, pelo visto, o rodapé ainda é um que está faltando. Eu vou anotar aqui para não esquecer. Porque daí ele tem o menor uniforme, né? Isso está certinho, tá? O espaçamento simples. Só a única coisa que está faltando é o alinhamento, que essa linha de baixo aqui tem que ficar mais para cá. Que a segunda linha tem que começar embaixo da primeira letra da primeira. E agora, a meu upload está pronto. Só que esse umzinho aqui, ele não poderia estar aqui. Ele devia estar aqui logo depois de 1979. Mas, no momento, eu não posso fazer isso, porque senão eu posso perder. Da mesma forma como eu podia perder aquelas alterações que a gente fez manualmente lá no coisa. Então, por isso que a gente também não pode fazer isso agora. Mas fica aqui para depois a gente corrigir isso. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é que aqui na página das bibliotecas, nas ferramentas, na parte do roteiro, do lado daquele dos preenchimentos de campos, tem esse dúvidas frequentes.
Nessas dúvidas frequentes, tem aqui uma instruçãozinha de como incluir a citação de APUD com essa com o exemplinho da expressão que tem que colocar ali, né? Tipo, sobrenome, ano e esse APUDzinho aqui. Então, ou seja, vocês não precisam decorar como é que tá, porque aqui tem uma instrução de como fazer. Alguma dúvida nessa parte? Até o momento, não. Tá, perfeito. Eu vi agora que a gente está meio adiantado da hora. Mas eu já estamos quase. A gente só tem mais 3 coisas para ver. Uma das coisas é a questão da citação em língua estrangeira, tá? Essa é uma coisa bem simples, que é a mesma, tipo, da mesma forma como a gente incluiu o grifo nosso, existe a expressão tradução nossa para quando tu leu o documento no original e daí tu fez uma tradução. E daí tu tem 3 formas de apresentar. A tradução fica no texto e tu coloca na nota de rodapé só dizendo que o original era numa outra língua, ou tu coloca como era no original. E a outra opção é coloca o original no texto, isso vai depender e coloca a tradução na nota de rodapé. Essa escolha vai depender muito da forma como tu vai escrever, se vai fluir melhor se tu colocar tudo em português, na mesma língua do documento, ou se vai fluir melhor se tu colocar o termo, a expressão que foi utilizada no original, porque ela é muito importante, coisa assim. Então, isso depende muito. E lembrando que esse uso da nota de rodapé, colocar a tradução na nota de rodapé, é mais uma convenção. A única coisa que a norma, que é no caso, vocês podem ver que é a 10.520, ela fala é sobre essa expressão tradução nossa. E mais uma vez, né, a nossa megalomania em atividade. E depois, agora, nós vamos ver a gente vai incluir a ilustração e a tabela, tá? São as duas coisas que é mais ou menos a mesma ideia geral. Que a gente... Lúcia, diga. Voltando um pouquinho só, porque a Vitória fez a seguinte pergunta. Como faz para citar alguma notícia de algum site, principalmente quando não especifica o autor? Como citar um site em trabalho científico? Teria como fazer pelo Zotero? Tem. Eu só vou falar da ilustração e da tabela, daí eu volto nisso pra gente. Porque eu vou mostrar. Eu vou ter que pensar um pouquinho. Daí vocês me dão um tempinho, mas eu respondo sim. Só vou mostrar então a ilustração. E a tabela elas têm a mesma lógica. Na parte superior fica a palavra designativa da identificação, mais um número, um título breve, claro, e embaixo fica a fonte. Lembrando que ficam no tal do tamanho menor e uniforme. E é a mesma lógica da tabela, essa estrutura. A única diferença, né, é o conteúdo da tabela e o formato da tabela, coisa assim. Então, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Então, vocês podem ver que já tem umas tabelas e figuras aqui nesse documento, mas eu vou incluir uma nova figura. Só vou achar uma figura aqui, para eu poder incluir uma figura. E... o problema é que a pessoa tem que ter figura. Eu nunca acho figura aqui, então eu sempre vou no... Eu sei que figura que eu vou pegar aqui. Que até a gente vai vir aqui depois, mas daí eu vou pegar essa figura então, essa linda figura do Zotero. Daí eu venho aqui e incluo uma figura. Incluir essa figura. Vou ter que salvar a figura? Área de trabalho. Incluir a figura aqui, tá? Eu simplesmente arrastei a figura aqui para dentro.
Ela tem vida própria. Deixa eu colocar em outro lugar, então, a figura. Aqui, daí a figura vai ficar aqui. Eu incluí a figura e agora eu tenho que incluir a legenda da figura. Como é que eu faço isso? Eu estou tentando lembrar, eu fiz isso hoje. Não é aqui, aqui eu insiro a figura. Marina, help? Sim. É aqui. Aqui, é no inserir legenda. Tu insere legenda, obrigada. Inserir, está em inserir legenda, daí aqui tu coloca o nome da imagem, logo do Zotero, né? Aquela imagem, o nome descritivo que tu quer. A posição é em cima. E tu coloca o separador, que geralmente é um traço, né? Daí eu dou OK. E ele ficou assim. Uma outra forma que é muito mais funcional, porque essa coisa da figura, às vezes, na página. Tá. Não é na página, então. Ai. Não para cá. Vamos tentar inserir legenda do Zotero. Não é embaixo que eu quero. Em cima. E legenda em cima. Bom, a gente pode fazer assim, ou a gente pode fazer de um outro jeito. Geralmente é o jeito que funciona melhor quando o negócio não está funcionando. Como esse aqui é um exemplo, esse exemplo tem todas essas coisinhas aqui. O que eu faço? Eu copio um que já funciona, que já está bonitinho, e colo no outro lugar. Daí, eu faço uns pequenos ajustes, e esse aqui eu tenho que configurar como legenda, que no caso é figura, ó, esse aqui. E esse aqui eu formato como fonte, porque essa aqui é a fonte. São formatações diferentes, que a fonte é aquele tamanho menor, uniforme, etc. Então, ele fica assim. Então, o que eu preciso mostrar para vocês é a parte da formatação, né? Se eu quiser colocar aqui a figura do Zotero, né? Aquela figura que eu baixei, deixa eu catar ela de novo. Eu jogo ela aqui. Eu só tenho que descobrir como formatar essa imagem para que ela fique do jeito que ela precisa ficar e não do jeito que ela quer ficar. Acho que é isso aqui. Não, daí tá aqui a imagem, tá aqui o título dela, que é o logo do Zotero. E aqui eu só a figura 2, ó, essa aqui era a figura 1, né? Essa aqui já ficou figura 2, porque ele já viu que já está numerando elas. A tabela funciona da mesma forma, então eu incluo uma tabela, mas acho que essa eu vou conseguir fazer melhor, porque ela se comporta melhor do que essa imagem. Eu vou incluir aqui a tabela, e daí eu venho aqui inserir legenda. Em cima está o traço, vai ser compras, porque eu sou muito criativa. Ó, daí já ficou aqui, e eu coloco a fonte aqui. Aí aqui eu tenho que ver se ficou, ó, já está formatado com o estilo da tabela, mas esse aqui não está com o estilo da fonte. Então eu seleciono e vou lá e escolho fonte. Ó, daí ficou em formato de fonte. E essa tabela, a gente tem que ter cuidado que ela tem que ter uma formatação específica. Uma tabela não, uma das principais características da tabela é que ela não tem, assim como essa aqui, ó, ela não tem
linha à direita nem à esquerda, ela não fica fechada. E geralmente ela está apresentando informações de cálculos ou apresentando dados e coisas assim. E daí, como é que eu formato isso? Eu venho aqui e digo que eu quero. Na hora de inserir, eu poderia ter inserido já com o estilo, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer um F11, que o F11 ele mostra esse negocinho aqui, que ele mostra todos os estilos. E tem os estilos de parágrafo, de caractere, de quadro, etc. E tem esse aqui de tabela. E daí eu seleciono essa tabela e eu digo que o estilo é esse aqui. Acadêmico é o mais próximo que a gente tem. E daí aqui eu coloco, eu preencho produto, quantidade, daí arroz, 2 quilos, feijão, 1 quilo. Então, só que daí ele tá vindo aqui com uma formatação errada, né? Tipo, como é que eu. Agora eu tenho que formatar o. Cadê? Corpo do texto? Acho que. Não, eu vou achar. Aqui, conteúdo de tabela. O título da tabela, eu dou 2 cliques na mesma coisa, tipo, eu tinha selecionado, dei 2 cliques, ele pegou o estilo aqui. E aqui no conteúdo do quadro, eu também dou 2 cliques e ele pegou a formatação, né? Que ele ficou o mesmo tamanho daqui, ele colocou aqui, só esse aqui colocou negrito, coisa assim. Tu ia falar alguma coisa, Marina? Não? Só lembrar que em tabelas sempre é preciso ter fonte, mesmo que a gente tenha criado, só isso. Isso, tá perfeito, obrigada. E daí a gente recomenda esse terminho elaboração própria, que é, tipo, quando for dizer que foi tu que fez. E um outro detalhezinho interessante para lembrar é que sempre que tu inclui uma figura, uma tabela, coisa, tu tem que fazer essa referência no texto. Então, e o mais próximo do texto, por exemplo, se eu estou com a figura 2 aqui, eu tenho que ter uma referência a ela aqui, né? Não posso ter a 3 quilômetros antes e a figura ficou lá embaixo. Então, aqui eu vou ter que ter uma referência a essa figura. Como é que eu incluo essa referência? Para fazer de um jeito mais automático. Eu venho aqui, eu acho que é aqui, inserir referência. Daí, eu venho aqui em inserir referência, daí eu escolho figura, e daí eu escolho a figura que eu quero, que é a figura 2, e eu quero colocar que é a categoria e o número, porque eu quero que ele chame figura 2. Daí eu escolho essas 3 opções e insero é boa, insiro. Ó, daí ficou ali, ó, figura 2. Tá fazendo referência a essa figura 2 aqui. E o mesmo eu faço com a tabela. Então, se eu tô aqui, conforme tem o DOR, daí eu coloco, daí aqui pode ser entre parênteses, né? Pode ser, quando não tá no meio do texto. Ou daí eu venho aqui, mesma coisa, inserir, referência, daí agora eu vou escolher tabela, daí a tabela compras, categoria número, ele manter, daí eu venho e inserir. E tá aqui, ó. Tá, tabela 2, também posso colocar entre parênteses aqui. E daí, se por acaso essa tabela 2 virar outro número, por exemplo, eu vou cortar essa aqui, ó. Ó, vocês viram que ela já atualizou. E ele é mais inteligente que o Word, você tem que mandar ele atualizar, ele se atualiza automaticamente. Ó, eu quero a tabela 1, eu quero a tabela 2, virou a tabela 1, e assim por diante. Por isso que a gente fala bastante de usar esses recursos do editor de texto, porque facilita bastante. Alguma dúvida, pessoal, sobre essas partes? Que daí eu vou falar sobre aquele que eu fiquei devendo. Nenhuma pergunta sobre. Tá. Podem ir perguntando com o tempo. Daí só lembrando, não esqueçam de fazer a avaliação, principalmente porque esse foi nosso primeira apresentação de trabalho acadêmico com o editor de texto do LibreOffice, então a gente precisa de bastante feedback para poder melhorar.
E também o estilo também, se vocês usarem, por favor, nos ajudem a melhorar ele, porque eu acabei de ver algumas coisas corrigidas. Até eu vou fazer uma nova enquetezinha aqui. Será que eu consigo fazer uma aqui? Consigo. Eu vou... Eu já não me lembro mais qual era a pergunta que eu tinha feito. Eu vou publicar essa enquete. Eu quero saber... Só para recapitular, quem usa o Word, quem usa o Write e quem que usa o Docs. Ou daí eu vou colocar o LaTeX aqui, que também perguntaram, e outro. Só para eu ter uma ideia final, assim, agora que todo mundo já assistiu, para saber quem que realmente, se alguém de vocês realmente vai usar o Writer, se usa outro editor de texto, então só para eu confirmar. Só para dizer também para vocês que no Word não tem, é bem mais simples porque eu não me perco tanto. Deixa eu ver aqui, eu estava salvando exemplo. E eu fiquei de ver como que eu cito uma página da internet. Teria um exemplo de uma notícia? Porque olha só o que a gente tem aqui de exemplo. Nós temos, por exemplo, uma página web. Cadê página? Site. Um site, esse site tem um autor. Mas, se eu tenho uma notícia, eu vou entrar aqui no G1, então. Eles às vezes não colocam o autor das notícias. Não. Ó, esse aqui, ele meio que tem, ele tem por mais que redação do G seja um nome estranho, é o autor, nesse caso, né? Então, esse vai ser o nosso autor. Se tiver algum outro exemplo para mostrar, para a gente ver, também pode ser. Assim, só como isso está fora do que a gente ia ver hoje, porque a gente acabou a primeira parte, deixa eu só, eu agradeço a participação de todo mundo, estamos à disposição para dúvidas, e agora eu só vou mostrar isso aqui, daí eu mostro o slide final. Eu estou aqui no Zotero, tá? Eu vou abrir uma pasta nova. Vaziazinha, daí eu venho aqui, clico nesse botãozinho, ele está incluindo o que ele encontra de informação. Então, esse aqui é o título da notícia. O autor vai ser redação do G. Então, eu vou colocar aqui em ordem direta, porque ele parece ser o nome e sobrenome. A data da notícia, que é 25/11/2020. Mas ele não é uma página web, ele é uma notícia publicada por mais que o jornal seja eletrônico, ele é um artigo de jornal. Então, eu tenho o título, eu tenho a redação, eu tenho o lugar, porque ele disse que era Buenos Aires a informação. Número de edição não tenho, seção não tenho, página não tenho, mas eu tenho o título da publicação. O título da publicação é G1. G1. Não, peraí. Não é G1. Ai, não permitir. É Globo Esporte. Tá. Globo Esporte. É Globo Esporte? G1? É Globo Esporte. Então, o título da publicação é Globo Esporte. Então, essa aqui é uma referência de um artigo de reportagem. E daí, quando eu vou aqui na minha referência, eu vou só pedir para o Zotero procurar ali. Cadê o meu Zotero? Tá aqui, ó. Às vezes ele esconde a linha D. Maradona. E ele já fica da forma como teoricamente teria que ficar. Eu não vou fazer spoiler hoje mostrando as referências para que vocês venham amanhã e não nos abandonem. Mas é por aí.
Não sei se eu respondi a dúvida. Ainda ficou alguma dúvida? O Carlos tinha perguntado também, aproveitando a pergunta da Vitória, como citar lives. Live é vídeo. A questão que o Carlos coloca é que ele interpreta que existe um autor da live e não existe campo de autoria para vídeo, porque na prática, pela norma, a gente usa os dados de direção, né? Sim. A Fernanda sugeriu um material de um blog de biblioteconomia sobre que sugere uma adaptação de como fazer esse tipo de referências. A verdade é que a norma de referência, ela não contempla todas as possibilidades de documentos que existem. Né? Então, algumas coisas são realmente adaptadas a partir depois de um tempo a norma acaba adotando novas regras, novas regras, se adaptando, mas a norma em geral é bem mais atrasada do que a realidade. É verdade, porque há 2 anos atrás não existia live. Que foi a última atualização da norma de referência. Inclusive, às vezes a gente tem algumas coisas que a gente acaba tendo que adaptar, porque a norma deixa aberto ou tem essa possibilidade. Por exemplo, a apresentação foi um que eu acho que a gente colocou local e editor, e que não necessariamente tem ou tem que colocar. Então, tem alguns tipos de documentos que a gente colocou aqui que não tem uma explicação exata na norma, mas a gente viu algum exemplo e conseguiu incorporar aqui. Então, tem várias opções, assim. Mas uma live, eu não sei se uma live poderia ser uma entrevista, se seria um show de música. Eu acho que seria, a gente acabaria indo mais para essa parte, assim, de ver o que ver. Usando o exemplo do YouTube, a princípio, ele colocou que seria como uma entrevista, então. Daí, se for entrevista, daí tu vai ter que ver a norma a regra para entrevista. Aqui. Daí, por exemplo, aqui, ó, entrevista. A entrevista, tu coloca o entrevistado, o título da entrevista, daí tu coloca os entrevistadores e depois a forma de acesso, né? Então, tu poderia colocar aqui o link do vídeo, a data de acesso do vídeo, coisas do gênero. Então, seria uma possibilidade, se for uma entrevista. Porque a gente só ser que a gente tem sempre que trabalhar com o documento. É sempre o grande problema sempre é ver o que é aquele documento, conseguir entender o que é aquele documento. Se pode ser uma live de música, pode ser uma live de bate-papo, pode ser uma entrevista, pode ser simplesmente um monólogo, pode ser uma apresentação de teatro. Então, a partir disso é que tu vai conseguir desenvolver, pensar, tentar enquadrar em qual tipo que se encaixa e a partir de daí fazer alguma coisa. E às vezes a gente vai ter que fazer uma adaptação, como a Marina comentou, porque existem coisas que a norma ainda não nos conta o que é para a gente fazer. E sempre quando a gente faz a adaptação, a gente sempre tem que pensar no nosso leitor. A ideia é que ele entenda, consiga ter acesso ao documento, né? Então, é isso que você sempre tem que pensar no momento que fazem essas adaptações. Ó, daí aqui a gente chegou. Eu não tô. E daí aqui, muito obrigada. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Nós temos as redes sociais também, que volta e meia a gente publica alguma notícia ou sobre algum outro evento.
Quando a gente tiver uma atualização dos estilos e dos modelos, a gente vai também avisar pelas redes sociais. E muito obrigada pela participação de todos. Adorei essas perguntas. Aprendi horrores com vocês.